Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes, que a paz que tem nos trazido a vitória, que o poder de Deus que é derramado sobre as nossas vidas, que o poder de Deus que é derramado sobre todos nós, através do seu Espírito, o Espírito Santo que nos vivifica, o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, Ele que nos ajuda, que intercede por nós, até nos momentos que não sabemos orar, nem no momento que sabemos pedir. Por este poder que é derramado em nossos corações, em nome de Jesus agora, pelo poder do nome de Jesus, nós entramos na presença do Pai, para que todo o poder das trevas agora, para que toda ação de Satanás, para que todas as obras do diabo, em nome de Jesus agora, sejam desfeitas sobre a vida de cada irmão, de cada ouvinte. Em nome de Jesus, nós neutralizamos agora toda a enfermidade que está sobre o seu corpo, toda a enfermidade que está nos seus ossos, que está no seu sangue, toda a enfermidade que está nos teus nervos, em teu corpo, em nome de Jesus agora. Eu digo, sai a febre, sai a infecção agora. Senhor, liberta agora essas vidas, Senhor, de toda a opressão do mal, a opressão que está na sua alma, no seu coração, toda a seta do mal, em nome de Jesus agora. Que o Senhor possa reconciliar, meu Pai, a paz dentro desses corações contigo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Precisamos ter paciência. Paciência. Amém? A falta de paciência faz a gente fazer coisas sem pensar, nos faz agir por impulso. E nós precisamos ter perseverança. Precisamos ter esperança. Porque a esperança, ela não traz confusão. Porque o amor de Deus, ele está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. O Espírito Santo, ele está derramado em nossos corações, exatamente para que nós tenhamos a esperança, para que nós tenhamos a perseverança. Nós não podemos andar ansiosos, porque a ansiedade, ela nos rouba a paz. Nós precisamos estar confiando no Senhor. Aleluia. Por isso que o Senhor nos diz, por isso vos digo, não estejais ansioso quanto à vossa vida, e pelo que haveis de comer, porque haveis de beber, porquanto o vosso corpo, e pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. E ele diz ainda, olha para as aves do céu, que não semeiam e nem ceifam, e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Aleluia. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, e porque andeis ansiosos. Olhai para os lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. A ansiedade, meus irmãos, ela nos tira exatamente de uma posição de confiança. Ela nos tira de uma posição de esperança. A própria palavra diz, espera com paciência no Senhor. O duro é esperar. O duro é esperar. Mas o Senhor nos ensina a esperar. Porque nós queremos tudo pronto. Nós queremos lançar a semente na terra e ficar olhando ela crescer. Queremos já olhar a obra do Senhor em muitas situações. Vamos para a igreja, pedimos oração, ficamos esperando as coisas acontecerem dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, na vida do nosso esposo, do nosso filho, nas nossas questões financeiras, na nossa saúde.
Precisamos crer, meu irmão. Precisamos lançar a nossa semente, crer e descansar no Senhor. É isso que precisamos. Aprender a descansar. Tudo está no controle de Deus. Nós vemos que quantas almas, quantas pessoas que começaram a buscar ao Senhor e no momento tentaram trazer junto a sua casa, a sua família, e parece que o negócio inverteu. Ele estava buscando para casa, para a família, mas parece que o negócio inverteu. Há uma opressão ainda dessas vidas agora maior do que era antes. Parece que todo mundo se revoltou contra ele e parece que perdeu até a esperança. Eu digo, o trabalhar é de Deus. O trabalhar não é nosso, é de Deus. Tem coisas que é no tempo do Senhor. A palavra do Senhor diz: quem precipita o passo erra o caminho. As nossas ansiedades fazem nós tomarmos posição, direção errada, saímos muitas vezes fora do tempo de Deus, pegamos atalho, queremos encurtar o caminho, queremos sair na frente de Deus, e quando nós saímos na frente do Senhor, meus irmãos, aí o negócio fica difícil. Fica difícil. Precisamos deixar que o Senhor vá à nossa frente e nunca tomarmos a dianteira de Deus. Por isso que o Senhor Jesus estava dizendo, não andeis ansioso. Ele estava tentando dizer, as vossas ansiedades vão fazer vocês errarem o caminho. E o Senhor dizia, não se preocupe com as coisas. Aleluia. Porque o vosso Pai Celestial tem cuidado de todas elas. E nós precisamos acreditar que Deus está cuidando de todas as coisas na nossa vida. Não podemos ficar parados. O Senhor diz para nós nos apressarmos, mas precisamos ter direção de Deus, precisamos ter visão de Deus, precisamos buscar no Senhor e descansar nele, porque o Senhor, Ele dá ordem, o Senhor nos avisa, mas precisamos estar descansando nele, aguardar nele. Nós vemos que quantos reis de Israel saíram para guerrear, quando o Senhor dizia que estava entregando os seus inimigos nas suas mãos, mas ainda eles oravam para ver se era exatamente o tempo de subir contra os vossos inimigos. Eles oravam e buscavam ao Senhor, e o Senhor dizia, sobe, porque entregarei eles nas vossas mãos. Eles sabiam que não poderiam sair na força deles. Eles tinham que sair exatamente com o Senhor na sua frente. Aleluia. E é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Sair para as coisas, mas no tempo de Deus. Não andeis ansioso com coisa alguma. Nós sabemos e temos pregado que acima de todas as coisas, enganoso é o nosso coração. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, porque nós estamos numa fraqueza. Nós deixamos nos levar pelos nossos sentimentos. E um sentimento que habita dentro do homem são pensamentos de fraqueza, de incertezas. E ele quer se assegurar de algum jeito. Ele quer se assegurar de algum jeito em alguma coisa. E a ansiedade faz isso. Porque a ansiedade, ela quer mostrar para você que você está sem segurança. Você não está vendo nada. Olha a sua situação como está. O que você vai fazer no dia de amanhã? O que vai ser o seu dia depois de amanhã? Ele vai te trazendo exatamente a ansiedade. Entrar no reino de Deus. Quando Jesus está dizendo, não andeis ansioso com coisa alguma. A nossa ansiedade, ela tenta buscar um ponto de apoio. Nós precisamos de um apoio financeiro. Jesus está falando, não andeis ansioso com coisa alguma, nem o que haver de comer, nem o que haver de beber, nem o que haver de vestir. Aleluia. Este jovem, quando vai estar com Jesus, nós vemos que ele é um jovem que não pode se questionar ele quanto a guardar a lei, porque ele estava guardando os mandamentos.
Jesus o questionou se ele estava guardando os mandamentos. E Jesus diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás, e não dirás falso testemunho, e não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondeu e lhe disse: mestre, tudo isso te guardei desde a minha mocidade. Mas Jesus, olhando para ele, disse: vai, falta-te uma coisa. E Jesus, olhando para ele, o amou. Olha que tremendo. O amor do Senhor estava nele. Independentemente daquilo que Jesus ia falar para ele, ainda que faltasse uma coisa, Jesus estava amando ele. Aleluia. Jesus teve todo o amor. Jesus o amou. Ainda que faltasse alguma coisa, Jesus continuava amando ele. Quantas faltas às vezes tem na vida dos nossos irmãos? Falta alguma coisa para estarmos vivendo em união, mas não podemos deixá-los de amá-los. Não podemos deixar de amar as pessoas porque lhe faltam alguma coisa. Aleluia. O Senhor não deixou de nos amar ainda quando nos faltava alguma coisa. Às vezes tem pessoas que te desprezaram, mas você não pode deixar de amá-la. Nós não podemos deixar de amar as pessoas por falta de alguma coisa. Ainda que sejamos defraudados em alguma coisa, não podemos deixar de amá-las. Mas o que nos leva a este texto, exatamente, é que esse jovem era um jovem que guardava os mandamentos. Ele era um jovem que estava guardando todos os mandamentos. E uma pessoa que estava guardando todos os mandamentos não poderia ser questionada em nada. Jesus só falou para ele: falta uma coisa. Só falta uma coisa para você herdar o reino dos céus. Então este jovem era um jovem que estava cumprindo toda a lei. Dizimava. Era um jovem que honrava o seu pai, que não adulterava. Mas ninguém pode ser salvo pela lei. Ninguém pode ser salvo exatamente pela lei. A palavra do Senhor diz: amará o Senhor sobre todas as coisas. Quando Jesus disse para aquele jovem: falta uma coisa, porque Jesus sabia que aquele jovem colocava mais o amor dele nas riquezas do que em Deus. A confiança dele estava mais nas riquezas que em Deus. Quando o Senhor disse: vai, vende tudo, dá aos pobres, e depois vem e me segue. Aleluia. Quando ele viu que ele tinha que perder tudo, ficar sem nada, para seguir a Jesus, o que passou no coração e na mente deste jovem, Jesus já tinha visto antes. É por isso que Jesus disse para ele: falta uma coisa, porque Jesus sabia o que estava dentro do seu coração, as suas intenções, a sua fraqueza, e naquilo que ele estava apegado. E eu digo, meu irmão, olha a sua vida, examina a sua vida. Vê quantas coisas está na sua vida, que se o Senhor falasse hoje: larga isso, vem e me segue, será que você deixaria exatamente as coisas para seguir o Senhor? Aleluia. Nós temos que ver aquilo que está na nossa vida, que está nos roubando da presença de Deus. Aquilo que nós temos colocado exatamente acima de Deus. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós pegamos uma passagem que o Pedro perguntou ao Senhor: Senhor, e nós que deixamos todas as coisas para te seguir pelo amor do Evangelho? Nós vemos que a palavra do Senhor, ela nos edifica em todo momento. A palavra do Senhor, ela nos liberta. Jesus estava trazendo uma libertação para aquele jovem. Aquele jovem veio ter com Jesus. Ele veio perguntar o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Aleluia. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele pergunta para o Senhor. Muitos de nós estamos indo para a igreja, oramos: Senhor, quero ser um cristão idôneo. Senhor, quero ser cheio da sua presença.
Quero ser usado como instrumento da sua glória. Aleluia. E muitas vezes o Senhor fala com cada um de nós, aleluia, dizendo que falta para você exatamente ser esse cristão, ser transformado. Quantas vezes o Senhor diz, sai do jugo desigual. Quantas vezes o Senhor está te dizendo, sai deste caminho errado, não se detém na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho do pecador. Quantas vezes o Senhor está falando com você para limpar o seu coração. O Senhor está dizendo, hoje falta uma coisa para você entrar na minha presença. Aleluia. O Senhor falou para aquele jovem, falta uma coisa. Aquele jovem estava guardando todos os mandamentos de Deus. Ele estava honrando o seu pai, estava honrando a sua mãe. Aleluia. Ele guardava os mandamentos para não pecar, mas o coração dele estava preso exatamente às riquezas. A força dele estava nas riquezas. Quando o Senhor Jesus tentou dizer para ele, filho, tira a tua força das riquezas. Tira, vai, vende tudo, não põe as tuas forças nas riquezas, vai, vende tudo, dá aos pobres. Vem, me segue que você vai ter um tesouro bem maior do que esse que você tem. Aleluia. Lhe faltou fé. Lhe faltou acreditar no que Jesus estava falando. Ele não acreditou porque a força dele estava exatamente no tesouro que ele tinha. Ele trocou exatamente o tesouro do reino de Deus, o tesouro eterno, pelas coisas momentâneas. E eu digo, quantos não estão trocando exatamente o reino de Deus pelas coisas aqui deste mundo? Quantos não estão trocando exatamente os prazeres deste mundo pelas coisas de Deus? Quantos deveriam estar na casa do Senhor? Quantos deveriam estar buscando a palavra de Deus? Quantos deveriam estar exatamente se enchendo do Espírito Santo? Mas tem trocado exatamente o reino de Deus pelos prazeres deste mundo, pelas vaidades deste mundo. Hoje é dia de cumprir aquilo que Jesus está falando na tua vida. Está faltando alguma coisa exatamente para você entrar na presença de Deus, para seguir a Jesus. Você está igual a este jovem. Quantas vezes Deus tem falado para você na palavra dele, mas entristece o teu coração muitas vezes, porque você tem que deixar talvez uma comunhão com uma pessoa errada, uma relação com uma pessoa errada. Mas entristece o teu coração. Entristece o teu coração quando você pensa, eu vou ter que deixar esse meu namorado, eu vou ter que deixar essa relação que eu estou tendo com esta pessoa para seguir a Jesus, porque o meu coração está confortado, a minha carne está confortada com esta pessoa. Aquele jovem estava confortado com as suas riquezas. As suas riquezas lhe davam tudo. As riquezas daquele jovem davam prazer para ele, dava conforto, dava segurança. Mas quando Jesus falou, vai, tira tudo isso, não põe a tua confiança em nada, vem, me segue. Aleluia. Quando ele pensou, imagina o que passou na cabeça daquele jovem, trocar sua riqueza. Aquele jovem tinha riqueza, tinha servos que deveriam servir ele. Tinha todo conforto, e no momento ele perder tudo isso e passar exatamente a seguir Jesus, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Deus está falando de riquezas, confiança. Não é fácil a gente tirar a confiança do ouro e da prata e colocar a nossa confiança em Deus. E eu digo, em muitas áreas da nossa vida está acontecendo a mesma coisa. O que o dinheiro faz? O que a riqueza faz? Você vê que por causa do dinheiro, por causa, talvez, que uma pessoa lhe deva, mas por amor ao dinheiro, para não perder o dinheiro, você não perdoa. Por amor ao dinheiro, porque você põe muito mais valor no dinheiro daquela pessoa que está te devendo, do que falar para ela, está perdoada a tua dívida.
Porque o teu amor é muito maior por uma alma do que o dinheiro. Porque o teu amor é muito maior por esta vida. E fala, você não me deve nada. Porque Deus está dentro de mim. Eu sei que você é muito mais valoroso para mim do que o dinheiro. Porque quando o nosso ego, quando o nosso orgulho, nós precisamos aquebrantar o nosso orgulho, o nosso ego, e valorizar muito mais uma alma, uma vida, e abater a nossa soberba, o nosso ego, o nosso orgulho, e dizer para o nosso ego, para o nosso orgulho, para a nossa soberba, para a nossa razão, é muito mais importante uma alma, uma vida para Deus, aleluia, que eu tentar me justificar, para que o meu ego seja saciado, mas que o amor de Cristo esteja dentro de mim. As riquezas, meus irmãos, as riquezas, o apego à riqueza, ela traz avareza, ela traz a cobiça, ela traz a segurança nela, porque ela exerce um domínio. Jesus estava falando, não dá para servir a dois senhores, porque a riqueza, ela se torna um Deus, e ele acaba dominando a pessoa, e a pessoa passa a ser um servo do dinheiro, um mordomo do dinheiro, um guardião do dinheiro, e por causa dele, exerce poderes, e faz as pessoas odiarem, e faz as pessoas a matarem, a se destruírem. Mas quando o dinheiro não tem mais valor nenhum para o homem, quando Deus está na vida dele sobre todas as coisas, ele não deixa mais o dinheiro exercer nenhum tipo de poder sobre a vida dele, porque o dinheiro para ele não é nada. Ele olha as vidas e olha que as vidas é muito mais importante. Quando Jesus disse para o jovem, vai, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Aquele jovem poderia olhar os pobres e ter amor para os pobres e falar, não, maior é Jesus na minha vida do que este dinheiro. Aleluia. Mas ele não se importou com a pobreza de ninguém. Antes ele continuou amando o seu Deus. Nós olhamos para dentro de nós, quantas coisas estão tomando o lugar do Senhor dentro da nossa vida. Quantas coisas estão dentro da nossa vida, exatamente, não liberando perdão para as vidas. Precisamos nos aquebrantar exatamente, não deixar o nosso homem deste mundo, deste século, o nosso homem carnal, dominar o espiritual tem que dominar o nosso homem carnal. O Espírito Santo tem que ser derramado nos nossos corações para sermos aquebrantados em todo momento, para sermos cheios de misericórdias, para sermos cheios de compaixão, como o Senhor é conosco em todos os momentos. Precisamos abrir o nosso coração e aprender a amar, porque o amor pelo Evangelho, o amor pelo Evangelho sobrepõe todas as coisas. Quando nós amamos o Senhor sobre todas as coisas, meus irmãos, nós vamos aprender a amar as pessoas, nós vamos aprender a perdoar, a tolerar, a compreender. Este Evangelho que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Não adianta a gente só guardar versículo se nós não tivermos amor. Não adianta nós falarmos, Senhor, o Senhor é bom. O Senhor diz para nós que este povo me louva da boca para fora, mas o seu coração está longe. Precisamos ter um coração voltado para uma igreja, tirar toda a individualidade que está na igreja, um corpo só, unidos na mesma união, perdoando exatamente aos nossos devedores, perdoar as dívidas, seja ela financeira, perdoar a dívida de humilhação, perdoar, meu irmão, abre o teu coração, não deixa nada, aleluia, abre o teu coração, perdoa aqueles que te humilharam, que te ofenderam, que te denegriram, perdoa, abre o teu coração, aleluia. Jesus estava chamando aquele jovem para tirar de dentro do seu coração aquele Deus que era o dinheiro, mas ele se entristeceu. E eu digo, não deixa a tristeza das coisas deste mundo te roubarem da presença de Deus. Vejo muitas pessoas se entristecerem por as coisas deste mundo e acabam largando o caminho de Deus, deixam o Senhor. Meu irmão,
Você pode perder tudo neste mundo, mas não perde o Senhor. Não perde o Senhor, porque Ele é o único que pode te dar vida eterna. Glória a Deus. Nós vemos que quando Jesus exortava aqueles 70, que Ele deu autoridade para irem e pregarem o Evangelho, expulsarem todo tipo de mal. Mas quando o Senhor começa a exortar eles na palavra, eles dizem: Senhor, dura esta tua palavra. E eles abandonaram o Senhor. Mas quando ele questiona Pedro, se Pedro quer exatamente deixar ele falou: Senhor, a quem nós seguiremos, se tu tens o caminho da vida eterna? Pedro sabia que Jesus era o caminho. Aleluia! As coisas podem estar te entristecendo. A palavra do Senhor pode até entristecer o seu coração. Porque Jesus falou para aqueles 70 e os seus corações ficaram entristecidos porque a palavra do Senhor era dura. Muitas vezes a palavra do Senhor, ela é dura para nós. Esta palavra, ela foi dura para aquele jovem. Porque Jesus falou: vai, vende tudo. Uma palavra muito dura. Uma palavra muito dura. Jesus falou com os seus 70 discípulos com palavras duras, porque Jesus falava para eles: falta alguma coisa na sua vida para ser tirada. Jesus, Ele sempre olha para dentro de nós, Ele sabe o que precisa ser tirado. Jesus olha para dentro de você e está dizendo para você: precisa tirar esse algo de dentro do seu coração. Precisa tirar esse caminho errado de dentro do seu coração. Precisa tirar essa pessoa errada de dentro do seu coração. Precisa tirar essa prostituição de dentro do seu coração. Alabaxaramanácia. Precisa tirar a cobiça de dentro do seu coração, a inveja. O Senhor quer libertar a sua alma. O Senhor quer colocar um coração limpo dentro de você. O Senhor quer te encher exatamente do amor. O Senhor quer enxertar dentro do seu coração exatamente esta unção do seu espírito, te libertar de toda tristeza, de toda avareza. Senhor, nós oramos agora por cada vida, por cada irmão, para que o Senhor venha derramar sobre os seus corações neste momento, meu Pai, o teu amor, para que o Senhor venha derramar, meu Deus, esta visão, esse discernimento, Senhor, para que eles possam entender, meu Pai, oh Senhor, e tirar toda tristeza, meu Pai, liberta eles, Senhor, de todo o caminho, oh Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor nos ama, o Senhor não nos deixa, meu Pai, oh Senhor, porque todo aquele que o Senhor recebe como filho, o Senhor exorta, porque o Senhor disse: aquele que está sem exortação não é filho, mas é bastardo, porque o Senhor nos ama. Papai, quando o Senhor chamou aquele jovem, meu Pai, o Senhor o amor exortou, queria que ele estivesse junto, papai, para a vida eterna, meu Deus. Jesus, quando chamou aqueles 70, é porque o Senhor o amou, estava exortando eles a corrigir os seus caminhos, porque o Senhor, Ele sabe, aleluia, que os nossos caminhos não são bons, que as nossas obras são como trapos de imundícia, mas o Senhor quer libertar dos nossos caminhos, libertar a nossa vida, tirar tudo que está errado. Aleluia, o Senhor nos chamou para sermos discípulos, o Senhor nos chamou para segui-lo, o Senhor diz para nós tomarmos dele exatamente, aleluia, e sermos seus discípulos, tomar todo o conhecimento. O Senhor diz: aprendei de mim. Nós temos que aprender do Senhor. É tempo de unção, tempo de libertação. É tempo de sermos verdadeiro discípulo. Aleluia, é tempo de sair do artificial. Saímos de uma farsa cristã, de sermos verdadeiramente. Jesus dizia: aqueles que são verdadeiros, aleluia, nós somos aqueles exatamente que fomos chamados para entrar no reino dos céus. Nós somos chamados e escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. É esse santo que o Senhor está chamando. O Senhor diz: entrai pela porta, aleluia, estreita, porque apertado é o caminho que leva para a salvação. É esse caminho, meu irmão, de transformação que nós precisamos ter renúncia, precisamos exatamente buscar a presença de Deus, precisamos tirar todo o fermento, precisamos tirar toda a aresta que está em nós, precisamos tirar tudo aquilo que não é de
Deus dos nossos caminhos, precisamos nos apresentar ao Senhor. Senhor, vai libertando agora, meu Pai, a cada irmão, vai dando entendimento, discernimento, meu Deus, dai força àqueles que não conseguem, liberta as suas vidas, meu Pai, que eles possam ter entendimento, para que possam tirar do seu caminho, meu Deus, toda pedra de tropeço, todo caminho de engano agora, meu Pai, abrindo os seus olhos, meu Pai, tirando, Senhor, toda a contaminação, tirando todo o jugo desigual, meu Pai, libertando as suas almas, suas vidas agora, meu Pai, que toda mão falsa, papai, que todo o dinheiro errado que está entrando na mão deles, que eles tenham discernimento, meu Pai, para buscar aquilo que é justo, tira toda a balança enganosa, meu Pai, liberta, Senhor, Deus amado, de toda pretensão, meu Pai, maligna dos corações, toda intenção maligna, meu Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, para que os seus corações sejam puros, para que o Senhor possa, meu Pai, operar através dessas vidas, libertando, papai, de todo erro, libertando, papai, do vício, da prostituição, Senhor, libertando da língua falsa, libertando, papai, da maledicência, meu Pai, Senhor, que falta alguma coisa para que esses irmãos, meu Pai, sejam e entrem na tua presença e sejam cheios da tua unção, meu Deus, vai curando os enfermos, vai libertando os cativos agora, meu Pai, em nome de Jesus, tocando, Senhor, vai, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, libera o perdão, libera o teu coração, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Mais vale uma alma, aleluia, do que o nosso ego, mais vale uma alma que as nossas razões, mais vale uma alma do que o nosso dinheiro, aleluia, se encha da palavra do Senhor, se encha do poder de Deus, a glória do Senhor está sobre a tua vida, é dia do Senhor derramar sobre a sua vida esta unção do Espírito Santo, recebe esta unção, o Senhor vai derrubando, Senhor, toda a afronta do inimigo, todo impedimento agora, vai tirando toda a confusão deste lar, vai tirando toda a confusão, meu Pai, desta família, deste casamento, da vida deste filho, desta filha, Senhor, vai operando milagres, Senhor, vai operando, meu Pai, esta porta aberta, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, que tem cuidado de nós, que não tem deixado faltar o pão, meu Pai, na mesa do justo, o Senhor que entra com a providência, o Senhor entra com a providência na vida desses irmãos, papai, socorre eles neste momento de angústia, de tribulação, liberta, meu Pai, de toda opressão do mal, o Senhor visita os seus celeiros, visita os seus trabalhos, papai, abre porta para aqueles que não têm, papai, emprego, Senhor, que o Senhor possa tirar todo embaraço de documento, que toda esta opressão maligna, que toda esta força do mal vai sendo quebrada do caminho desses irmãos, em nome de Jesus agora, dai vitória a eles, Pai amado, Senhor, dai vitória, que o Senhor faça prosperar, papai, os seus caminhos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Precisamos ver e analisar e orar, Senhor, o que falta? Mas não é só ficar no perguntar, o que falta? O jovem perguntou, Senhor, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? E o Senhor falou para ele o que faltava. Quantas vezes você tem orado? Senhor, mostra-me, Pai, mostra os meus erros, mostra aquilo que está em oculto. Senhor, põe em mim um coração novo. Aí o Senhor vem com a palavra. Usa o pastor na igreja, usa a pregação da rádio, usa um monte de irmão, aleluia, e passamos desapercebido. Mas o Senhor, que é Deus de perto, Deus de longe, a onisciência do nosso Deus, a onipresença do nosso Deus, que está em todos os lugares, aleluia, glória a Deus, porque para Deus não tem nada escondido. Amém? A todos os nossos amados irmãos que estão espalhados nos quatro cantos deste mundo, que a paz, a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta desgosto, esteja sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém.